Tim ouviu o homem antes de ele chegar. Ouviu-o aproximar-se num cambalhar torturado, como um urso desorientado saindo da hibernação. Por natureza, Tim era calmo e imperturbável, um traço de personalidade valioso para um médico, cujo dia podia variar desde acalmar e tratar um menino com um simples caso de sarampo, até inserir um estente traqueal na garganta de uma menina que entrou em anafilática. Ele passou quase um ano no Afeganistão com os Médicos Sem Fronteiras. Se ele fosse um coelho por natureza, não teria durado tanto. Sua mente gravitou naturalmente em torno das causas mais prováveis e, a partir daí, catalogou friamente os possíveis efeitos. Fato 1. O barco havia chegado. Poderia ser um dos pais dos meninos. Newton havia esquecido o seu inalador para asma? Provavelmente não, visto que Newt raramente se esquecia de alguma coisa. Poderia ser que o navio tivesse afundado. Uma traineira virou enquanto pescava nos mares do oeste? E o barco continha seus sobreviventes ilameados? A mente de Tim entrou em modo de triagem. Se fosse esse o caso, eles precisariam de atenção médica. Ele os estabilizaria aqui na praia, se necessário, e chamaria um helicóptero de evacuação médica por rádio. Ou poderia ser o bêbado do continente que se perdeu durante uma pescaria noturna. Ao contrário dos bêbados da cidade natal de Tim, que iam para a piscina quando os bares fechavam, os bons e velhos garotos daqui iam para a água, atravessando o oceano em botes de motor aberto, urrando como touros enquanto saltavam sobre as ondas. Isso, ou largariam uma linha de pesca e reduziriam o ciclo do motor, pescando em um ritmo vagaroso. Há alguns anos, um saco de vinho chamado Lester Hams morreu congelado em seu barco. Jeff Jenkins, chefe da polícia de North Point, descobriu Lester a 11 quilômetros do cabo, a pele cristalina de gelo como um pedaço de bife desembrulhado no freezer, a bunda soldada ao assento pelo gelo, um par de presas de ranho congeladas aparecendo no seu nariz. O barco de Lester ainda estava avançando. Em pouco tempo ele teria atingido a plataforma de maré e seria levado para o mar. Tim imaginou seu cadáver congelado, balançando ao longo da costa da Groenlândia como um pedaço horrível de madeira flutuante, um urso polar cheirando-o cuidadosamente. Quem quer que fosse, Tim tinha certeza de que representava pouca ameaça. 99% de certeza. Fato 2. Ele e os meninos estavam em uma ilha isolada, a mais de 1 hora de casa. Nenhuma arma além de facas. Lâminas não mais do que 7,5 cm, conforme descrito no manual dos escoteiros, e um sinalizador. Era noite. Eles estavam sozinhos. Tim abriu a porta da varanda com a bota. Emitiu um grito agudo, como um prego enferrujado arrancado de uma tábua molhada. Ele contornou a cabana, os batimentos cardíacos pulsando nas veias de seu pescoço. Os mosquitos se molharam em seu suor. Ele deveria ter trazido a lâmpada, mas um sinal transmitido das profundezas de seu córtex reptiliano dizia: não traga luz, não fique visível. Desembanhando a faca Buck, ele a pressionou ao longo da coxa. Seu eu sensato pensando: isso é ridículo, você está sendo idiota, totalmente paranoico. Mas a parte primitiva e instintiva dele, a parte governada pelo seu cérebro réptil, emitia apenas um zumbido insensato, com uma colmeia de abelhas africanas. O vento uivava ao longo da terra, adquirindo uma voz ao soprar em rajadas em torno das rochas e das árvores delgadas. Um som baixo e murmurante, como de crianças sussurrando no fundo de um poço. Ele chicoteou a parte de trás das pernas de Tim. Línguas geladas o congelando profundamente. Ele semicerrou os olhos para a linha das árvores, sentindo alguma coisa, as sombras se unindo para atingir certo peso e permanência. Uma forma se materializou na folhagem emaranhada. Tim respirou fundo. À luz de uma lua incomumente brilhante, ele viu uma criatura totalmente formada a partir de seus mais sombrios pesadelos de infância. Um monstro podre que se arrastou do mar. Não era muito mais do que um esqueleto amarrado por cordas de músculos encharcados, com a carne caindo dos ossos em trapos cinzentos com bordas rendadas.
ele avançou pesadamente, resmungando baixinho para si mesmo. O terror de Tim o prendeu no lugar. A coisa cambaleou através de um raio de lua que dançava ao longo da grama alta. A luz transformou o pesadelo no que realmente era. Um homem tão terrivelmente magro que era um milagre que ele ainda estivesse vivo. Tim saiu do esconderijo sem pensar, movido pelo desejo instintivo de oferecer ajuda. Olá, você está bem? O homem voltou seu olhar ardente para ele. Era um olhar de terror irracional e desejo desesperado. Mas o que realmente assustou Tim foi seu foco como um laser. Aquele homem claramente queria alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa. O estranho se aproximou, abaixando os botões da camisa e passando a mão trêmula pelo cabelo olhoso. Tim compreendeu subitamente. O homem estava a fazer esforços simbólicos para se tornar apresentável. Você tem alguma coisa para comer? Eu posso, sim, disse Tim. Você está aqui sozinho? O homem assentiu. Um fio trêmulo de baba rolou por seu lábio, pendeu e se quebrou. Sua pele estava esticada como um papel crepom sobre o crânio. Os capilares serpenteavam pelo nariz, bochechas e pescoço como rotas de rios em um mapa topográfico. Seus braços se projetavam da camisa como um Tinker Toys. A pele estava enrolada em torno dos ossos do rádio e da ulna, dando aos cotovelos uma aparência de nós de corda. O homem perguntou: Você está sozinho? Era mais seguro deixar o estranho pensar que sim. Sim, eu estou fazendo algumas pesquisas geológicas. O homem pegou um punhado de terra grossa e enfiou na boca. Para Tim, parecia uma ação reflexiva involuntária, o mesmo que piscar dos olhos. Uou, ei, você não precisa comer isso, disse Tim, lutando para manter a calma. Eu tenho comida. O homem sorriu, uma careta de caveira. Seus lábios eram finos filetes, suas gengivas haviam recuado bastante, fazendo com que seus dentes parecessem presas amareladas, se chocando dentro da sua boca. Terra escura e alojada em suas fendas. A comida, sim. Ótimo, obrigado. Como médico, Tim lidou com a forma humana em todas as suas variações revoltantes. Ele esvaziou bolsas de colostomia, viu tumores latejantes retirados de estômagos, mas esse homem estava doente de uma forma não natural, que Tim nunca tinha encontrado. Isso enviou uma pontada de puro pavor por sua espinha. Imundo, sua mente reclamava. Este homem é imundo. O fedor do homem atingiu Tim bem no nariz. Um cheiro alto e frutado com uma nota de amoníaco. Cetose. O corpo do homem estava decompondo seus ácidos graxos em um último esforço para manter seus órgãos vitais funcionando. Quando queimadas, as cetonas liberavam um cheiro adocicado e enjoativo. O fedor desesperado de um corpo se consumindo. O fedor que saía da boca do homem era como o de uma cesta de pêssegos apodrecendo ao sol. Tim tentou não inspirar, certo que isso desencadearia o seu reflexo de vômito. O homem desmaiou. O equilíbrio falhou e Tim impulsivamente passou a mão firme em volta da cintura do cara. Ele recuou. Quando sua mão deslizou por baixo da camiseta do homem, sobre sua barriga, ele sentiu um movimento, algo se mexendo sobre sua pele. Só um absurdo, ele disse a si mesmo. Foi só gases, talvez até uma hérnia de intestino. Só Deus sabe o que há de errado com ele. Apesar destes protestos racionais, ele não conseguia se livrar do sentimento. Permaneceu na ponta dos dedos, uma flexão dissimulada sob a pele, como se algo tivesse reagido ao toque antes de se estabelecer novamente. O homem arrastou-se em direção à cabana e à sua lanterna acesa com uma determinação semelhante à de uma mariposa. Seus olhos, brilhando pelo luar, eram um par de fusíveis queimados, aparafusados na máscara descarnada de seu rosto. Tim estendeu o braço, com a palma para cima, parando, um gesto puramente instintivo. Ele não queria esse homem na cabana com os meninos. Ainda não, nem um pouco.
Espera um pouco, controle-se, disse ele, dirigindo-se ao homem como faria com uma criança hiperativa. Você está perdido? Você ao menos sabe onde está? Eu nunca vi você por aqui. O homem empurrou o corpo contra a palma da mão de Tim, balançando levemente para que a pressão se intensificasse, diminuísse e se intensificasse novamente. Tim teve a sensação de que o homem sabia que isso devia tê-lo revoltado. O contato flutuante, a pele do homem expelindo suor oleoso como o resíduo de um catéter antigo. Tim riu como se tudo isso fosse uma piada. Algum estranho mal-entendido, mas havia um toque de vidro em sua risada que a transformou em uma gargalhada maluca. Eu tô perdido, disse o homem. Perdido e indisposto. Só por uma noite eu vou embora de manhã. Por favor, me alimente. Você tem uma família? Tim não conseguia explicar porque isso parecia crucial. Alguém sentiu falta desse homem? Alguém está procurando por você? O homem apenas repetiu. Só essa noite. Comida, por favor. Tim debateu em deixá-lo. Ele poderia trazer comida para fora, deixá-lo se alimentar na floresta. Sua escolha de palavras o intrigou, mas parecia certo. Este não era um homem que queria algo para comer. Este era um homem que precisava se alimentar. Tim poderia até mesmo restringir os meninos aos alojamentos, eliminando qualquer contato. Deixar o homem ali fora contrariava quase todos os princípios do juramento de Hipócrates. Mas um aspecto de boa medicina era a triagem. Você não poderia salvar a todos, triste fato da vida. Então, você salva os mais jovens, só aqueles com maior esperança de sobrevivência. Por favor. O homem ofereceu o sorriso mais miserável. Será que Tim poderia deixá-lo sozinho e morrendo de fome a alguns metros de distância da cabana? Ele poderia viver com aquela mancha em sua alma? Não. Ele poderia descobrir isso. Ele deveria tomar todas as precauções disponíveis, mas isso poderia ser administrado. O estranho sorriso de 1000 metros do homem persistiu. Seria algum tipo de doença com a qual Tim não estava familiarizado? Um distúrbio debilitante ou apenas uma doença comum que está descontrolada? Você fará exatamente o que eu digo, disse ele com a sua melhor voz. Aham, disse o homem. Se não fizer isso, você não pode entrar. O corpo do homem bateu na palma da mão de Tim. A dureza do osso através da mais fina camada de carne. Para Tim parecia uma lona de plástico cobrindo uma pilha de tijolos quebrados. Vem então. Tim instruiu o homem a deitar-se no Chesterfield, comido pelas traças, e pegou a luminária na varanda. O homem parecia pior à luz do lampião. Sua pele ficou sem pigmento. A mente de Tim evocou uma imagem estranha. Os últimos goles no fundo de um copo de raspadinha. A cor toda sugada, restando apenas os cristais de gelo sem gosto. As calças do cara estavam inexplicavelmente apertadas com uma extensão laranja. Quanto ele pesava? Tim tirou a gola da camiseta do homem. XL, dizia a etiqueta. Senhor, suas roupas pareciam cobrir uma pilha de palha no formato grosseiro de um ser humano. A barra de sua camisa subiu. A pele de sua barriga estava dobrada sobre si mesma, lembrando a Tim um cachorro Shar-Pei. Pessoas que foram submetidas a uma cirurgia de redução abdominal seguida de perda drástica de peso pareciam praticamente as mesmas. Elas muitas vezes optavam por um procedimento de endurecimento dermo. O cirurgião plástico cortava uma folha da pele do tamanho de um pano de prato da sua barriga e costurava as pontas soltas novamente. Murmúrios baixos vinham do dormitório. Os meninos devem ter acordado. Tim precisava controlar a situação. Ele não gostava da ideia de 5 garotos grogue esfregando a crosta de sono dos olhos enquanto olhavam para o cemitério humano no Chesterfield. Rapazes, ouçam, disse ele abrindo a porta e fechando-a rapidamente para manter a barriga. Algo aconteceu. Não é nada grave, não é? Mas é melhor vocês ficarem aqui em suas camas. O que é de errado, Tim? Isso vindo de Kent, que ultimamente passou a chamá-lo de Tim. Ele abandonou a parte de chefe escoteiro. Kent estava sentado na beira da cama, com as mãos entrelaçadas e os ombros arredondados como um lutador aguardando seu chamado para o tatame.
quente. Até o nome tinha uma qualidade agressiva. Um apelido de macho alfa, parecido com Tanner, Chad e Brody. Nome que os pais atribuem ao menino que eles prefiguram como um advogado de defesa, um treinador de lacrosse. Nenhum pai que nutre a esperança de ter um filho sensível e artístico chama esse filho de quente. É um cara, disse Tim. Ninguém por aqui, eu nunca vi ele. Ele simplesmente apareceu. Ele tem uma barraca? Newt perguntou, seu queixo grosso achatado no colchão. Tipo um caminhante ou algo assim? Um aventureiro? Não que eu possa ver. Tim se ajoelhou no círculo de meninos. Ele parece doente. Efraim sussurrou. Doente? Como? Tim contraiu os lábios, pensando. Doente como uma febre, algo assim. Ele tá muito magro. Tá pedindo comida. Talvez ele seja um Gurkha, disse Shelley, as palavras sibilando entre seus dentes. Ele não é um Gurkha, disse Tim, com a mandíbula contraída para conter o mal-estar crescente. O medo do homem ecoava por baixo da porta, perfumando o ambiente com seu fedor de pêssego podre. Ele é... Pode ser muita coisa, ok? Ele poderia estar em algum outro país, em alguma parte do mundo, pegar um vírus e levar com ele. Kent disse. Devíamos ligar para o continente, Tim. Tim cerrou os dentes com tanta força que seus molares rangeram nas gengivas. Sim, Kent. Já pensei sobre isso e sim, eu vou fazer isso. Enquanto isso, preciso que vocês fiquem aqui. Está claro? Você não precisa de ajuda? Não, Kent. Eu não quero, continuou Tim. Eu sou médico, sim? Eu sou a melhor chance desse cara agora, mas ainda não sabemos qual é o problema, então este é o lugar mais seguro para vocês. Tim abriu a porta. A luz fraca da lanterna incidiu sobre um quarteto de expressões ansiosas e contraídas. Todas exceto Shelley, que olhava apaticamente para a cobertura de teias de aranha no teto. Ele fechou a porta, pensou por um momento, depois inclinou a cadeira e enfiou sobre a maçaneta. Tim atravessou a sala principal até o rádio de ondas curtas e clicou nas frequências em busca da banda de emergência do continente. Tudo que ele tinha era um kit médico sofisticado com alguns recursos a mais do que um kit padrão de sobrevivência na selva, itens retirados do seu estoque particular. Mas se ele transmitisse pelo rádio, eles poderiam enviar um helicóptero de evacuação médica de Charlottetown e... O homem cambaleou, inclinando-se em direção a Tim como um marinheiro em um barco sacudido pela tempestade. Com um movimento rápido, ele arrancou o rádio de ondas curtas da mesa, ergueu-o acima da cabeça e o baixou. Ele se despedaçou em um grito de feedback. Uma série de faíscas estourou dentro de um invólucro quebrado, emitindo jatos de fumaça elétrica fedorenta. O homem pisou nele, pisoteando com uma força enlouquecida. Tim estendeu os braços para detê-lo, derrubando e fazendo com que a lanterna se apagasse. Ele lutou com o homem no escuro. Era como lutar com um saco de cobras ou cabos de aço cobertos de graxa granulada. Era frio, olhoso, rebelde. Droga! Para! O homem rosnou, um som cruel e prateado que rasgou a escuridão como a lâmina de uma serra de fita. Ele tossiu alguma coisa. O calor úmido espirrou no rosto de Tim. Tim deu um gritinho, ele não conseguiu evitar, e enxugou furiosamente a bochecha. O corpo do homem de repente ficou frouxo. Tim lutou contra a vontade de derrubá-lo, da mesma forma que você faria com um daqueles João Bobo, sabe? Imundo! Imundo! A maçaneta de dormitório rangeu, seguida por uma sequência de batidas estridentes quando a porta estremeceu contra a cadeira. Tim imaginou Kent batendo com o ombro contra ela, com o objetivo de quebrá-la em pedaços. Tim, abre a porta! Navegando desajeitadamente no escuro, Tim guiou o homem de volta ao Chesterfield. Ele procurou a lâmpada, encontrou-a e acendeu-a novamente. Pegou o kit médico, rasgou os pacotes de lenços umedecidos e estéreis e limpou furiosamente todos os lugares onde o homem havia tocado, especificamente o seu rosto. O que quer que ele tenha cuspido permaneceu na pele de Tim. Ele podia sentir a dor se dissipando. Sua carne ficou vermelha como se tivesse levado um tapa.
Tim, abre essa porta agora mesmo. Fica aí dentro, Tim gritou. Guinchou, mais ou menos com a voz se levando a um grito de chaleira. Tenta abrir essa porta novamente, Kent Jenkins, e eu me certificarei de que seu pai fique sabendo disso. Os passos taciturnos de Kent recuaram. As molas da cama rangeram quando ele deslizou de volta para debaixo das cobertas. Tim encheu uma agulha hipodérmica com 100 mg de doxilamina. As veias do homem eram fáceis de localizar. Tubos azuis equivalentes a um pátio ferroviário. Serpenteavam uma dobra de cada cotovelo. Após a injeção, a respiração do homem se normalizou. Matéria esverdeada escorria pelo canto de sua boca. Foi isso que ele cuspiu? Ele realmente estava comendo lodo rochoso? Algas? Ok, são apenas algas. As algas não são infecciosas. As algas são apenas brutas. A mão de Tim caiu na barriga do homem. Ele sentiu de novo um movimento sutil, como uma víbora se acomodando sobre um cobertor quente. É apenas peristaltismo. O homem tem uma obstrução grave nos intestinos. Tudo que você sente é uma flexão prolongada enquanto ele tenta passar o que quer que seja por lá. Os testículos de Tim se contraíram. Ele desmaiou de medo repentino e inexplicável, com a barriga cheia de chumbo frio. Quem era esse homem? Qual era o problema com ele? E, em nome de Deus, por que diabo ele achou que aqui seria um lugar apropriado de deixá-lo entrar? Hospitais privados podem recusar tratamento se a condição de uma pessoa for considerada uma ameaça para outras. O que, em nome de Deus, ele fez, transformando uma cabana numa ilha isolada numa enfermaria de socorro? Ele pegou a camiseta do homem, guiado por um impulso horrível. Puxa para cima! Mas até mesmo seu mórbido senso de curiosidade resistiu. Ele não queria ver, não agora, à noite, sozinho nessa escuridão. Exceto que ele não estava sozinho. Estava. Ele apontou a luminária em direção à porta do dormitório. A cadeira ainda fechada. Tá tudo bem, disse Tim, depois de afastar a cadeira e entrar suavemente com os meninos. Por favor, voltem a dormir. O que é aquele cara? A voz de Kent perdeu o trovão. Ele perguntou como um menino assustado e muito longe de casa. Como eu disse, é um estranho. Alguém que precisava de ajuda, então eu estou ajudando ele. Ele nem mesmo conseguiu me dar o seu nome. Ele nem consegue falar. Tá dormindo agora. Tim viu que a resposta apenas intensificou a preocupação deles, mas achou impossível oferecer algo mais concreto. Era como naqueles dramas médicos de TV em que os pacientes chegam ao pronto-socorro com doenças misteriosas. O menino loiro que chora lágrimas de sangue, a rainha do baile no ensino médio cuja cabeça incha como uma bola de praia, e apenas o brilhante médico que toma pílulas pode descobrir. Um rasgo no humor aquoso, os restos de um gêmeo parasita repousado profundamente nas dobras talâmicas. O problema é que Tim era apenas um serralheiro de cidade pequena, normal e geralmente pouco ambicioso. Nada disso tinha sido um problema até agora. Max disse: bem, quando doente, ele... Max disse: bem, quão doente ele está? Tim achou difícil encarar seus olhos perscrutadores. O fato era que ele não tinha a menor ideia, mas ele era o adulto aqui. A autoridade, moral ou não, e era sua responsabilidade dizer-lhes algo, nem que fosse apenas para acalmar os medos deles, mesmo quando seus próprios aumentavam. Ele parece administrável, pessoal. Eu já vi coisas piores. Essa mentira veio tão suavemente que o chocou. Vamos levar ele para o hospital e deixá-los cuidar disso? O rádio? Eu não consigo ver agora, disse Tim a Ephraim. Ele pode ter quebrado. Kent perguntou: como isso aconteceu? Mas ele é o nosso único... Ele chegou aqui de barco, ok? Se precisarmos voltar para o continente, a gente lida com isso. Agora, vão pra cama. Tim se virou e fechou a porta. O homem respirava tortuosamente para a direita. Seu rosto irradiava uma luz sobrenatural própria, como se suas veias estivessem cheias de fósforo. Suas feições emitiam a luz doentia daqueles cogumelos venenosos que cresciam nas cavernas úmidas das ilhas.
Uma imagem veio a Tim, arrancada dos recantos mais profundos de sua memória. O rosto de um homem em um estacionamento. A mãe de Tim o levou para fazer compras. Ele tinha 5 anos. O terreno subterrâneo estava quase vazio. Eles passaram por um enorme pilar de cimento, aqueles que sustentavam todo o peso e impediam o supermercado de desabar, enterrando-o sobre prateleiras de creme de milho e Frosted Flakes. Uma forma encostou nele. Uma pilha de sacos de lixo engordurados com água? A pilha se mexeu, mudou e um rosto se materializou. Tim disse a si mesmo, e disse a si mesmo hoje, que o homem devia ter sido vítima de decadências comuns, da bebida, drogas e das doenças. Mas seus olhos mais jovens, seus olhos de menino, tinham visto algo completamente diferente. O rosto do homem era preto, mas essa não era sua cor de nascença. Era o preto lúmpido, murcho e podre de uma banana esquecida no fundo de uma fruteira. Se ele tivesse tocado aquele rosto, Tim tinha certeza que seus dedos teriam afundado nele. O nariz do homem parecia ter sido submetido a enormes pressões, ou então comido por alguma coisa. Um buraco cavado acima dos lábios que estavam rachados, inchados e cobertos por um esmalte incognoscível. A respiração de Tim ficou presa em seus pulmões. Seus olhos erguidos encontraram sua mãe, que também estava obviamente assustada, um fato que aprofundou seu próprio medo. O homem estava doente de uma forma que não parecia possível. Nada nessa terra, nem as doenças, nem os elementos, nem as torturas da humanidade poderiam fazer isso. Ele parecia um homem que foi abduzido por uma raça de alienígenas vingativos que fez coisas terríveis, o reduziu a uma forma indescritível e depois devolveu à terra para examinar como o resto de sua espécie reagiria. Ele viu o inferno, foi o pensamento infantil de Tim. O pior de tudo eram os olhos do homem. Sempre os olhos, não era? Um tom calmo e contínuo de marrom. E o mais horrível era que algo continuava a viver neles. Porque normalmente não haveria nada, certo? Derrotado, nebuloso e impensado, para combinar com o corpo. Mas esses olhos abrigavam um intelecto remoto, uma consciência aguçada. Qual foi a parte mais assustadora? Esse homem teve que enfrentar a devastação do seu corpo e ele estava ciente de sua própria ruína. Como ele poderia lidar com isso? O homem não pediu nada, ele simplesmente observou, aqueles olhos friamente ponderados naquele rosto trágico, até desaparecerem de vista. Ao se lembrar disso, o véu de inquietação que cobria Tim se deslocou e algo terrível apareceu do outro lado. O rosto esquisito e guincho de terror. O rosto de pesadelo daquele homem, então desapareceu. Tim caiu num sono inquieto. Algum tempo antes do amanhecer e sem perceber, ele se levantou da cadeira e cambaleou até os armários.